podcast, episódio número 5. Quem diria, hein, Patrick? 5. Não é? Número 5 já, né? É isso aí. Gente, o convidado de hoje... Na verdade, minha bancada está composta, não são os 2 filhos de Francisco, mas é os 2 filhos de Dona Maria de Jesus. Pablo Rodimas e Patrick. Patrick como entrevistado, como vocês sabem, o Marcel ainda está de férias. E aí o Patrick está aqui dando esse suporte. E hoje o nosso convidado é o Pablo. Vamos hoje conhecer um pouquinho sobre ele. Vamos tirar algumas dúvidas polêmicas, por sinal. E eu já quero começar... Querendo saber, eu quero saber na sua opinião, por que você acha que ainda existe tanta rixa no nosso segmento em relação a Patrick Ótica e Pablo, Patrick, agora me confundi, Patrick Laboratório e Pablo Ótica. Fala pra gente. Se você que convive diariamente acabou de se confundir, você avalie quem não vê, né? Boa! Gente, em primeiro lugar, pra mim é uma honra estar aqui, é uma satisfação enorme ter vindo pra cá e contribuir de alguma forma com o Multicast, com vocês, com a galera que vai ouvir, que tá ouvindo esse episódio. Mas vamos lá. Ser gêmeo, pra mim, as pessoas, você prefere ser gêmeo ou não ser gêmeo? Eu não fui gêmeo, então não sei. Não tem como saber. Não tenho como comparar pra dizer. Mas eu amo ser gêmeo. Eu acho que, assim, foi uma bênção de Deus eu ter nascido dessa forma, tá? Eu digo que eu sou privilegiado. Eu tenho um cara que não só parece comigo fisicamente, mas que a gente tem uma boa sintonia. Em relação à ótica e laboratório, realmente o pessoal confunde bastante. Não sei se porque eu comecei na Multilentes, a minha trajetória dentro de ótica, na época era Jesus Lentes, eu tinha 12 anos de idade, foi quando eu comecei a trabalhar. Depois que virou Multilentes, eu ainda trabalhava nessa empresa, então mais do que nunca para mim ainda é um prazer maior ainda estar voltando sempre aqui. Eu tô aqui praticamente todo dia, vocês me verem aqui nos corredores todo dia. Eu costumo dizer que eu sou o cliente folgado. Hoje eu chego, cliente, dou bom dia e né? já vou entrando. Né? Acho que o cliente mais folgado que vocês têm sou eu, porque eu faço amizade com todo mundo, eu conheço todo mundo, eu tenho acesso livre, graças a Deus, a Multilentes. Mas as pessoas ainda confundem. Pra mim, isso é muito tranquilo, sabe, Marcela? Pra mim, isso é muito tranquilo, porque isso não me afeta em nada. Né? Eu tô lá no varejo, você não vê isso como um problema? Pra mim, não é problema nenhum. Eu acredito que pro Patrick, pra vocês, deve ser. Mas eu também acho que é uma mentalidade muito pequena você chegar... Eu já vi pessoas dizendo, Pablo faz promoção X porque ele tem laboratório. Mas como assim eu tenho um laboratório? Eu deixei de ser sócio da Multilentes faz um tempo. Hoje você é cliente, né? Sou cliente da Multilentes, mas eu tenho um laboratório. Eu tenho um laboratório de montagem. Nas minhas óticas eu tenho um laboratório de montagem. Então, assim, às vezes as pessoas se limitam tanto a isso... Porque o que acontece? É muito fácil você olhar para alguém que está tendo sucesso, que está tendo resultado e apontar. Não, porque essa pessoa tem isso. Que você querer justificar o seu fracasso, o sucesso do outro, você querer justificar terceirizando alguma culpa. Quando que você pode olhar para aquela pessoa, caramba, fulano ali está tendo sucesso. Por que ele está tendo algo sucesso? De bom, né? O que eu posso tirar de proveito daquele sucesso? Independente se é do nosso segmento ou não. Eu admiro várias pessoas que é meu concorrente. Eu admiro várias pessoas que não querem nem olhar na minha cara, não sei porquê. Tem muita gente que tem raiva de mim e eu, assim, simplesmente sou esse cara que vocês estão conhecendo hoje, quem não conhece, que vocês que já me conhecem. Hoje. Então, assim, as pessoas, elas às vezes criam conceitos, que é o preconceito, né? Um conceito antecipado de algo sem conhecer. E aí, depois que conhece, não, realmente... Certo. Existe uma diferença. Então, Pablo é da Natal Óticas, que fique bem claro, tá? Eu vou falar já aqui. Pablo é da Natal Óticas. Eu já fui sócio da Multilentes. Eu já participei dessa empresa aqui. Tenho muito orgulho disso, porque eu acho que a Multilentes hoje é uma referência. E eu já vou dar o recado aqui. Quem disser que é um empecilho comprar na Multilentes, porque o irmão de Patrick tem uma ótica, não compra. Você não merece ser cliente do maior laboratório, do melhor laboratório do Rio Grande do Norte. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje 100% dos meus serviços são feitos dentro da Multilentes. E eu não sou o cara que sai pesquisando preço. Não, porque ali criaram uma promoção, laboratório X criou uma promoção, laboratório... Isso aí não faz parte do meu perfil. Talvez as pessoas tenham essa mentalidade, porque o que é que acontece? Vou tomar só um gole d'água que eu falo pode bastante. Pode ficar à vontade. Se quiserem me interromper, pode me interromper, que quando eu começo eu não paro, não. Você tá falando aí,
aproveitar que você está bebendo água, eu queria que você comentasse também por que você acha que esse preconceito, se ele pode prejudicar eu como ótica de crescer. Claro, sem sombra de dúvidas. Por quê? Sem sombra de dúvidas, porque limita. Limita. Se eu quero justificar que o meu fracasso é o sucesso do outro, que eu não estou vendendo, e isso é uma frase muito, muito bacana, gente. Se você, ótica, não está vendendo, alguém está vendendo por você. Seja do seu mesmo, seja seu concorrente do mesmo segmento, ou seja de outro segmento. Porque às vezes a gente acha que o concorrente é só aquele cara da ótica. Não é. O cliente ele tem um potencial de compra. Se ele investe todo o dinheiro dele em alimentação, se a gente pegar, por exemplo, a pirâmide de Maslow, tem as escalas de necessidade, né? Necessidade de alimentação está numa das principais necessidades. Aí sobra a outra parte do dinheiro do trabalhador e aí ele vai comprar, ele vai consumir. Então ele vai consumir um sapato, por exemplo. Certo. E ele pode consumir um óculos e pode consumir um sapato. Se ele gastar todo o potencial financeiro dele no sapato, isso vai faltar para ele comprar o óculos. Entendeu? Então, assim, a gente precisa analisar de uma forma muito mais ampla. Sim. Né? A gente às vezes fica se limitando, porque concorrente X vende mais, concorrente Y, a loja dele é sempre lotada. Entendeu? Quando que a gente precisa analisar, em vez de eu chegar e observar qual é o segredo para a gente quebrar esse tabu e o porquê que isso limita o crescimento. Se eu começo a observar o meu concorrente, falta foco no cliente. E acreditem, vocês só vão crescer, a ótica de vocês, a empresa de vocês, só vai crescer quando começar a focar no cliente. Parar de focar em concorrente, parar de focar em governo que trocou, parar de focar em problemas externos e começar a observar o que é que eu posso fazer de diferente, o que é que eu posso fazer que o meu concorrente não faz e que o cliente valoriza para eu conseguir melhorar o meu resultado. É olhar para dentro, porque o crescimento ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Então, por que eu tenho que olhar para o meu concorrente se eu sei que se o crescimento é de dentro para fora? Então, primeiro eu tenho que olhar para dentro de casa. O que é que está errado aqui? Porque às vezes eu fico apontando o concorrente e eu esqueço de muitas coisas que estão erradas, que não estão da forma que eu desejo dentro da minha própria empresa. Quando eu paro de olhar para o concorrente, começo a escutar o cliente, começo a observar as coisas que o cliente ele fala, gente, a empresa ele fala. E aí você começa a observar essas coisas, você começa a fazer mudanças internas que dependem sim de você, e aí é onde tem o crescimento, onde vem o crescimento. A mudança vem de dentro para fora. Eu vou pegar um gancho aqui que eu sempre falo, e assim, eu concordo com tudo, tá? Mas eu estou numa posição onde os concorrentes do Pablo são meus clientes. Isso. Né? Os concorrentes do Pablo são meus clientes. E a gente aqui tem uma postura muito sólida dentro da Multilentes, que é ajudar o nosso cliente a crescer. Esse é o nosso propósito aqui dentro da Multilentes. A gente não quer vender uma lente para eles. A gente não quer vender lentes Visier ou qualquer outra lente que a gente comercializa aqui dentro. A gente quer ajudar o nosso cliente. Eu acho que a lente é só um meio de nos relacionar. Né? Essa é a nossa visão. Então, eu queria, antes de virar essa página, porque eu acho que o Pablo tem muito mais conteúdo do que isso para a gente abordar, tenho certeza que hoje a gente vai dar um... Tô cheio de perguntas, viu, Pablo? Se prepara. A gente vai ter um bombardeio aqui, porque tem muito conteúdo, Pablo. Tem. Mas se a gente for olhar para o modelo de negócio do Pablo, a gente vê lá, armações de R$50, às vezes ele faz campanha agressiva grátis, R$1. Essa semana tá grátis. Campanha R$1 grátis. Só que a galera fica reclamando do Pablo porque o irmão dele tem laboratório, porque eu tenho um laboratório. Só que a lente do Pablo não é o que está de graça. A lente do Pablo não é o que está por R$50. O que está por R$50 é armação e nós não trabalhamos com armação. Então o Pablo, como qualquer outro cliente dentro da Multilentes, ele tem a importância de cliente. Eu vou fazer de tudo para o crescimento dele. E além de meu cliente, ele é meu amigo, né? Ele é meu irmão e nós somos muito, muito parceiros, muito amigos. E da mesma forma, profissionalmente, que eu trato o Pablo, eu trato qualquer outro cliente dentro da Multilentes, sempre voltado para o crescimento dele. Então, eu acho que já ficou claro. Vamos virar essa página. Só para completar, é por isso que eu digo, Marcelo e Patrick, que é uma grande bobagem você deixar de comprar na Multilentes simplesmente porque o irmão do Patrick é meu concorrente e tem uma ótica. Quem pensa assim realmente está se limitando
a você ter essa visão que o Patrick falou, que a visão da Multilentes é de crescimento. Eu compacto com isso porque eu sou cliente daqui, eu não quero sair daqui, nem nunca vou sair daqui, eu sou extremamente satisfeito. E quando acontece alguma coisa que eu fico insatisfeito, eu sou muito claro, chego e digo, ó, eu estou insatisfeito por isso, porque eu sou cliente. E o cliente, ele precisa exigir essas coisas, né? Então, antes da gente virar essa página, fica a ressalva, se você pensou em algum momento em não comprar na Multilentes, porque eu sou seu concorrente e o Patrick é meu irmão, para de pensar dessa forma, porque isso está limitando o teu crescimento. Você está deixando de adquirir produtos de qualidade, atendimento de qualidade, um atendimento de excelência, por conta de um pensamento que vai limitar o crescimento. Tá bom? Vamos para vendas? Boa. Em relação a perguntas, eu costumo sempre dizer, você diz, eu tô cheio de perguntas, vamos bombardear. Quem faz a entrevista, mais do que o entrevistado, é o entrevistador, tá? Isso Então, é mesmo. eu tô aqui para responder. Então, bora lá. Vamos para vendas? Vamos para vendas. Eu considero o Pablo um dos melhores especialistas de vendas no nosso varejo óptico do Brasil. Tá? Eu digo isso porque eu conheço o conhecimento dele de perto, né? A gente conversa e muitas vezes ele expõe situações de vendas que acontecem no dia a dia e aquilo ali também me ajuda quando eu vou propagar algum conhecimento nas redes sociais. Acho que todos sabem aqui no nosso posicionamento dentro das redes sociais. E eu queria perguntar para Pablo o que é que, como que o pessoal pode melhorar a venda, como que uma ótica pode melhorar a venda, quais são as dicas que você pode deixar aqui para que a galera possa absorver e colocar em prática? Cara, vamos lá, isso é uma pergunta bem ampla, né? Então, o que fazer para uma ótica, por exemplo, que não está indo bem, começar a faturar, né? Começar, sei lá, aumentar o faturamento, ou até mesmo que está indo bem, mas que quer melhorar. Quer que você, assim, agradecer pelo elogio, eu não acho que eu sou tanto, mas escutando essas palavras já chega, fiquei mais com o ego um pouco inflado aqui, já para responder, e aumentou minha responsabilidade da resposta da pergunta, né? Eu acho que, gente, a venda é processo e pessoas. Processo mais pessoas é igual a resultado. Então, vamos falar de processo de pessoas. Processo de venda. Como que está o processo de venda dentro da tua ótica? Como que está o teu marketing? Você está conseguindo atingir várias pessoas? Você está conseguindo ser claro na tua comunicação? Né? Como que está a tua conversão dentro da loja? Como que está o teu ticket médio do teu vendedor? Como que está a taxa de conversão dele? Como ele está fazendo venda adicional? Será que vocês estão tendo realmente a gestão necessária para poder analisar como que você está hoje e o que você pode melhorar? E como o dono de ótica pode fazer isso? Ter esse controle, ter esse... Conhecimento. O Patrick acabou de falar, a gente está aqui para ajudar. Eu tenho certeza que se algum cliente da Multilentes tiver alguma dificuldade em relação à gestão, o cara da gestão está aqui na nossa frente. Pode chegar para ele, eu tenho certeza absoluta que ele vai ajudar. Mas então, assim, primeiro de tudo, conhecimento. Tá? O conhecimento ele transforma. Tem duas coisas na trajetória de qualquer profissional, seja ele principalmente empresário, principalmente o cara que é dono de ótica, o cara que é gestor de ótica, o vendedor também de ótica. Tem duas coisas que vai transformar ele, que vai fazer ele chegar até o objetivo dele. O primeiro de tudo é o conhecimento. Sem conhecimento você não consegue. Não consegue. Não existe. Isso é uma coisa que é lei, é regra. Você quer melhorar o resultado, melhora primeiro o teu conhecimento. Bom. Se você não melhorar o teu conhecimento, você jamais vai melhorar o teu resultado. Que as pessoas têm em mente de que, para eu melhorar meu resultado, eu tenho que fazer ação. Tem, mas você vai fazer ação de que forma? Tem que direcionar. Você vai direcionar através de quê? De um conhecimento. Tá? Então, o conhecimento, ele transforma. O conhecimento, ele vai fazer você sair de um patamar para ir para outro patamar. Gente, o que muda, tá? Não é, a ótica não cresce. Quem cresce é o dono. Quem cresce é o gestor. Quem cresce é o vendedor. Se você conseguir crescer o gestor, se você conseguir crescer o gerente, se você conseguir crescer em conhecimento do seu vendedor, você pode ter certeza que o seu resultado vai crescer também. Tá? Só que o que eu vejo é muita gente acomodada, muita gente na zona de conforto, muita gente querendo... Eu vou dar um exemplo, gente. Vocês dizem que eu sou polêmico, vamos jogar uma polêmicazinha aqui no ar. Hoje eu cheguei na loja de Parnaíba, inaugurei a loja de Parnaíba em segunda-feira. Sucesso absoluto, tá superando todas as expectativas. Hoje você tá com quantas lojas? 4 unidades. 4 unidades, tá? Hoje 4 unidades. Centro, Alecrim,
Mossoró e Parnamirim agora, que eu inaugurei segunda-feira. Quando eu chego na loja, a loja lotada de clientes, uns 6, 7, 8 captadores lá na frente. É errado? Depende do ponto de vista, tá? Pablo, então você é contra captador? Não, não é isso, gente. Não é isso. Eu estaria sendo contra os meus princípios. Eu não quero que eles sejam demitidos. São pessoas que têm contas para pagar. Às vezes, pais de famílias que precisam alimentar seus lares. Então, eu estaria sendo muito desumano se eu chegasse e dissesse, vamos exterminar os captadores de Natal. Só que o que eu acho, sabe o que acontece? E isso não é culpa do captador, isso não é culpa do colaborador que está lá. Isso é culpa do dono de ótica. Vou jogar polêmica no ar mesmo agora. Vocês me pediram, vamos fazer. Por que eu acho isso? O que eu vejo é... Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para um dono de ótica que eu conheço, a gente tem uma boa afinidade. O cliente entrando na minha loja, o captador chegou, a gente cobra orçamento, o cliente dentro da loja, entendeu? Então isso falta ética, falta respeito. A culpa é do captador que faz isso? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque quando ele foi contratado, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho medo nenhum de errado que eu estou falando para vocês aqui. Quando ele foi contratado, o dono da ótica chegou para ele, disse, tá aqui tua farda, empurrou a camisa nele, tua meta é 30, toma os panfletos e vai-se embora. Não existe um treinamento, é isso que você O cara não treina, o cara não direciona, o cara só cobra. Você tem que fazer 30 vendas, ponto, e acabou. O cara vai querer, ele vai sair feito um louco, vai querer passar por cima de todo mundo, e não é assim. Entendeu? Por que você não dá um treinamento? Por que você não chega, ó, cara, você vai abordar dessa forma. Para você fazer as 30, você tem que fazer tantas por dia, mas para fazer tantas por dia você vai fazer dessa forma. O que eu vejo é a pessoa perdendo tempo. A Natal Óticas ela tem uma taxa de conversão altíssima. Então o pessoal fica esperando um cliente que entrou na Natal Óticas e que quer pesquisar, que já é pouco esse número, né? E aí quando sai, às vezes o mercado fica brigando, 15 pessoas brigando por 1 a 2 pessoas por dia ali, quando que aquele tempo todinho que ele gastou ali esperando aquele cliente, ele poderia estar ali na esquina, criando necessidade para uma pessoa que está passando. Às vezes, então, ele tem 1000 oportunidades, mas ele está tão fechado para coisas novas que ele fica ali, ó. Aí às vezes não bate meta, na maioria das vezes, aí não, porque o cara que é ruim. Eu digo logo, quem é meu colaborador sabe, eu não dou mais desculpa, não terceirizo mais culpa para ninguém. Eu digo, é uma frase que eu estou usando bastante ultimamente. Eu ouvi você falando isso. Você já ouviu isso? Eu ouvi. Eu não estou aceitando mais nem as minhas desculpas, quem dirá de vocês. Tá? Então não me venham com desculpas. Para cada problema me traga 3 soluções. Boa. Tá? Então assim, o que acontece? Eu estava lá em Parnamirim hoje, uns 8 captadores lá na frente, eu conversei com a gente. Por favor, a calçada aqui já é estreita. Vocês podem dar um espaço aqui, fiquem à vontade. Se o cliente quiser sair para pesquisar, pode abordar. Vão lá, façam o trabalho de vocês. Eu desejo que vocês batam a meta. Eu desejo que vocês ganhem bem. Vocês têm conta para pagar. Vocês têm família para sustentar. Mas aí vocês estão, às vezes, interferindo no espaço. E isso que é ruim. Entendeu? E muitas vezes a culpa não é do captador. A culpa é do dono da ótica que não soube treinar, não soube orientar. Entendeu? Então falta treinamento para essa galera. Falta muito treinamento. É o que eu vejo no mercado. Sabe por quê? O que é mais fácil? Me responde vocês aí. O cara ficar até... Eu fiquei até 1h da manhã ontem fazendo estratégias para a semana que vem. Criando estratégias. Vendo algumas ações que eu fiz essa semana que não tive tanto resultado. Estudando por que não deu resultado e como melhorar. Até 1h da manhã. É mais fácil você fazer isso, investir uma grana em marketing, ou é mais fácil você pegar um cara e botar na minha porta lá para ficar ali tentando roubar os clientes? É muito mais fácil. Dá muito menos trabalho, só que não dá resultado. E o que manda é o resultado, infelizmente. Entendi. Foca, pegando um gancho nesse que você está falando. Você está falando, está colocando uma postura que você critica, né? Uma crítica sua. E aí, você hoje tem 4 lojas, suas óticas estão em expansão. Eu queria saber, quando você vê uma pessoa, quais as possibilidades que você enxerga nela, quais os critérios que você enxerga nela para trabalhar para você, para estar ali junto com você? Fala pra gente. Para contratar, Natal Óticas? Para contratar. Olha só, Marcelo, essa é uma pergunta bem legal, sabe por quê? Como é que a maioria das pessoas contratam? Marcela, tu conhece alguém que tu pode me indicar? Fulaninho não conhece ninguém, não. Tô precisando de um captador, tô precisando de um vendedor. Não conhece ninguém, não?
É assim que as pessoas contratam. Se eu disser para você que eu não faço isso, eu estou mentindo. Às vezes eu peço indicação, só que não é só isso. Tá? Não é só isso. O que acontece? Para trabalhar para Natal Óticas, o que precisa ter? Eu já contratei pessoas com extremo potencial, que eu me decepcionei, que na prática não entregou resultado. Potencial no seu concurso? Que eu acreditava que pelo jeito iria funcionar. Assim. O currículo é o que eu menos olho, você acredita? Sim. Você acredita que o currículo é o que eu menos olho? Quando eu faço uma entrevista, que não é bem uma entrevista, eu faço uma entrevista questionando a pessoa para buscar conhecer mais dela, da essência dela. Sim. Existe uma frase que eu gosto muito. Contrate caráter e treine habilidade. Boa. Então, eu faço a entrevista, aquelas perguntinhas clichê, esquece. Qual é a sua maior qualidade? Qual é o seu maior defeito? Formação. Isso é muito clichê. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. Então, eu pego o máximo de informação que eu consigo coletar daquela pessoa e eu comparo. Será que essa pessoa ela tem o perfil que eu estou buscando para essa vaga? Será que a cultura dela... Marcela, eu já tive que demitir colaborador que era o que entregava mais resultado dentro da Natal Óticas. E eu fiz isso com dor no coração, mas eu fiz. Porque não tinha cultura. Então tem que ter cultura e tem que ter resultado. Só cultura não funciona, só resultado não funciona. Tem que ter cultura e tem que ter resultado. Eu já tive que demitir com dor no coração, mas tive que demitir porque tinha muito resultado, mas não tinha cultura. Ah, mas ele faz muita venda, mas não tem cultura para trabalhar aqui. Vai acabar que a Natal Óticas vai ser penalizada em determinado momento, simplesmente porque eu não tomei essa decisão agora. Tá? Mas voltando ao assunto da contratação. Então, a entrevista, tudo, não tem pergunta clichê. É perguntando sobre a pessoa mesmo para conhecer a pessoa. Mas eu já me decepcionei. Já contratei uma pessoa que eu acreditava que tinha um extremo potencial, não entregou o resultado. E eu já contratei pessoa que eu disse, caramba, eu vou fazer um teste, vou dar uma oportunidade. Mas eu nem acho que vai dar certo. Mas assim, ela tem caráter, dá para treinar habilidade. A pessoa foi lá e deu conta do recado. Hoje meu braço direito dentro da Natal Óticas, que é a Jéssica, que eu tenho muito orgulho dela, assim, como colaboradora, como pessoa, hoje é minha amiga. E assim, quando eu falo dela, eu falo com o coração cheio de alegria. Ela foi reprovada na entrevista. Foi reprovada, chegou lá na entrevista, não conseguiu fazer a entrevista, começou a chorar. Não tenho nem como avaliar, ficou nervosa. Entendeu? E assim, aí ela conhecia alguém que conhecia minha mãe me ligou, Pablo, dê uma chance a essa menina, Pablo, a menina é boa, a menina desenrolada, gente boa. Mãe, eu não consegui nem conhecer ela não me deu nenhuma oportunidade de conseguir entrevistar ela. E eu disse, tá, mas pedido de mãe a gente não recusa, né? Pedido de mãe a gente não recusa. Eu disse, tá, mãe, então eu vou dar uma chance a ela, vou colocar ela no menor cargo que eu tenho aqui, para ela fazer uns pedidozinhos aqui. Tá? Hoje a mulher é meu braço direito. Hoje eu vou fazer contratação, eu vou fazer qualquer coisa na Natal Óticas. Ela é uma das pessoas que eu chego e consulto. Porque eu consulto meus colaboradores. Quem é colaborador meu sabe, eu pergunto. O que vocês acham disso? Você acha isso importante? Demais. Por quê? Demais. Quem é que está em contato com o seu cliente? Quem é que está em contato com o cliente? O colaborador. Eu amo vender, eu sou viciado em vendas. Se existir vendedores anônimos, pode me chamar que eu preciso ir, eu sou viciado. Não é para eu estar na operação, mas às vezes eu estou na loja lotada, como quem não quer nada, vou ali atender, vou lá e atendo. Mas não é para eu atender, tá? Hoje em dia eu estou bem menos, assim, meus atendimentos hoje eu faço uma venda aqui, outra ali perdida. Mas já até esqueci o que eu estava falando. Mas eu vou pegar um gancho nisso aqui, ó. A gente sabe que existem processos de vendas, existem etapas de vendas, né? E você conhece muito bem elas. E principalmente, mais do que ninguém, vive isso na prática. Você faz algumas vendas, inclusive a gente já chega a conversar sobre algumas vendas que aconteceu. E você relata a situação ali de balcão, que eu acho isso muito importante, é na prática, né? O que aconteceu ali presencialmente. Então a gente sabe que tem toda a jornada da venda, tem a prospecção, depois vai lá a abordagem, levantamento de necessidades, agregar valor, depois faz uma oferta e negociação, depois contorna a objeção se tiver e vai para o fechamento da venda e ainda tem o pós-venda. Mas vamos lá, nesse balcão, eu queria que você contasse algumas situações que você enfrentou que você achou que, tipo assim, você se descobriu, né? Eu me lembro que uma vez você estava falando de
de um cliente que você se conectou tanto com ele que você nem viu os panfletos que ele dava dos concorrentes no balcão. Me lembrei agora dessa situação. Então, eu queria que você... Qual situação que você lembra que aconteceu que você pode compartilhar aqui conosco, que eu acho que vai ajudar muito. Eu tenho algumas situações, tem várias. Se eu for, a gente vai passar aqui a noite todinha e eu vou contar situações várias que aconteceram comigo quando assim eu atendia com mais frequência e que ainda acontece. Eu já atendo pouco, mas ainda acontece. Mas eu me lembrei o que eu estava falando em relação à importância de escutar o colaborador. Tá? Então, quem está em contato direto com o cliente é o vendedor, é o colaborador. Então, mais do que ninguém, é ele quem sabe, ele que está ali escutando o que é que o teu cliente tá querendo, tá falando, qual a necessidade dele, qual o desejo dele. Então, aí é a importância de você escutar o colaborador. Porque escutando ele, você vai ter ali muito próximo da voz do teu cliente. É importante escutar o cliente, mas escutar o colaborador, que é quem escuta o cliente também, é de muita importância. Patrick, tem várias, tá? Okay. Deixa eu ver aqui o que vem na minha cabeça que foi sensacional, que até hoje eu me lembro. Tem um caso, eu não vou falar o nome da lente, porque enfim, eu não sou patrocinado por ela, nem nada. Mas esse cara, ele já era usuário dessa lente, ele só queria ela. E eu nem gosto de vender essa lente, ó. Por isso também que eu não vou falar com ela. Na verdade, eu não vendo, ela não tá na minha tabela. Só vendo se realmente o cliente insistir, a gente não vai perder a venda. Mas ele tinha feito um orçamento com uma determinada ótica também, que eu não vou citar o nome, bem famosa do Brasil todo, você já deve imaginar. E depois ele foi lá, chegou, a gente bateu um papo, conversou, fiz o processo de venda bem direitinho com ele. Quando terminei toda a explicação que eu falei o preço, que é uma das últimas etapas, né? Cara, vou fechar contigo. Desse jeito, vou fechar contigo. E eu me assustei assim, eu sei que você vai fechar comigo, é óbvio que você vai fechar comigo. É óbvio. Eu fiz todo o processo direitinho, claro. Você é nem louco de não fechar comigo, você tá doido? Aí ele, mas deixa eu te mostrar uma coisa antes. Puxou a carteira do bolso, abriu, olha aqui, ó. Mesma lente que você me ofereceu, mesma lente que eu uso, tá aqui, ó. No teu concorrente. 20% mais barato. Mas eu vou fechar contigo. Aí eu, pô, cara, que bacana. Deixa eu só... E a venda já estava fechada. Se eu vou fechar contigo, tá bom. Já fui preencher na ordem de serviço dele. E eu preenchi na ordem de serviço e aquele cucado da minha cabeça. Eu cheguei para ele, cara, me responda uma coisa. Você toma Coca-Cola? Se tomo. Aí eu disse, então tu vai saber. Qual é melhor? A Coca-Cola de vidro ou a PET, aquela de garrafa de plástico? Não, a de vidro é muito melhor. Eu disse, pois é. Mas é a mesma Coca-Cola, né? É a mesma Coca-Cola. Tá, então aqui é a mesma lente, né? Do meu concorrente e a minha. Mas a minha é de vidro. Eita. A minha é melhor. E se ele me perguntasse por que, eu tinha uma série de argumentos para explicar por que a minha era melhor. Não falando do concorrente. Gente, aí o Patrick falou uma coisa. Quando você se deparou com uma situação cheia de orçamentos. Natal Óticas não cobre orçamento. Por quê? Porque eu não cubro orçamento. Porque a venda ela vai muito mais além do que isso. Quem cobra orçamento é valor, preguiçoso. Né? Preguiçoso cobra orçamento. É muito fácil. Tu achou por quanto? Eu achei por 600. Pronto, eu faço por 500 pra tu. Compra aqui comigo. Coube na margem, vai lá e faz. É muito fácil. Isso pra mim não é venda, não. Desculpa quem faz isso. Pra mim não é venda. Hoje mesmo, eu achei fantástico. Hoje a gente bateu 1,5 m hoje na loja de Parnamirim, que inaugurou. Aí eu cheguei pro consultor, a gente num papo bem descontraído no final do dia, ele contando, cara, qual foi a situação que você pegou hoje assim? Eu sempre gosto de escutar feedback, né? Qual foi a situação que você pegou hoje? O cara chegou aqui e disse, tô com esse orçamento aqui, cubra esse orçamento aí? Aí, cara, aqui na Natal a gente não cobra orçamento. Eu chego, vibrava, na frente dele eu ficava escutando, né? E por dentro daquilo ali me alegrava, porque você entendeu direitinho o recado. Aí você pode me perguntar, eu mesmo faço a pergunta, pode ser? Por que você não cobra orçamento, Pablo? Porque cobrir orçamento é coisa de preguiçoso, você não está agregando valor nenhum para o cliente. E tem muita gente que não entende muito bem o conceito de agregar valor. Você consegue agregar valor na venda de R$100, de R$200. Você consegue agregar valor na venda de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. Só que as pessoas pensam que agregar valor é só fazer uma venda de 2 mil, de 10 mil, de 5 mil. Não é isso. Agregar valor não tem nada a ver com o preço da venda. São duas coisas totalmente diferentes. Valor e preço não tem nada a ver. Quem não sabe a diferença, procure saber que você vai descobrir muita coisa aí. O segredo, um dos segredos de você aumentar as vendas da sua ótica está aí. Você começar a entender o que é agregar valor. E depois que eu entendi o que era agregar valor, as coisas mudaram na minha vida. Não só
profissional, tá? Pessoal também. Sim. Porque eu acredito que a gente tá aqui agregando valor. Sim. A gente tá aqui agregando valor para alguém. A gente tá aqui e, gente, a nossa passagem aqui na Terra é tão curta que se a gente vier e a gente não tiver nenhum propósito, a gente vive isso aqui sem sentido. Não tem sentido a vida. A gente precisa ter um propósito. A gente precisa querer ajudar as pessoas. E se você perguntar para mim qual é a maior referência, assim, para minha vida, qual é a maior referência que você tem de propósito? Jesus Cristo. Estuda a história desse cara. Se você nem acredita nele, mas estuda a história dele. Vale a pena. Você vai começar a entender o que é agregar valor na vida das pessoas. Vocês vão começar a entender. Quem começar a estudar a história de Jesus Cristo vai começar a entender o que de fato é agregar valor. Boa. Eu queria que você trouxesse para mim, a gente está falando nessa parte de prospecção, a gente já falou, né, sobre prospecção, sobre cliente, enfim. Pegando bem esse gancho, eu queria que você me desse 2 exemplos. Um de prospecção e outro, na verdade, no seu ponto de vista, o seu principal princípio de prospecção e de manutenção de clientes. Tá. As etapas, uma no começo da venda e a outra no final da venda, né? Você já falou, pós-venda. Já falou de conversão, Já falei de conversão, então vamos lá. Primeiro, prospecção. Esse podcast vai sair muito... Vai ter muito insight, hein? Prospecção. Paulo, como é que você faz para prospectar cliente? Gente, outra coisa, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Quem tiver uma verdade melhor do que a minha, me fala que eu quero aprender. Estou sempre aberto a aprender, a gente precisa ter humildade para aprender. Às vezes as pessoas vêm falar coisas que eu já sei, eu paro para ouvir. Porque às vezes são pontos de vista diferentes. Né? Se eu pegar, por exemplo, me presta esse celular aí, por favor. Pronto, eu tô de frente para ele. Aqui, ó, tô de frente. Eu tô vendo ele um retângulo aqui em pé. Quem tá olhando de lado tá vendo só slim lá, fininho, né? Tá vendo uma forma completamente diferente. Então não adianta... É a mesma coisa em diferentes pontos de vista. Isso, não adianta eu chegar para me dizer, eu conheço o celular, eu sei que um celular tem essa forma. Só que a outra pessoa diz, não, cara, você ainda não está analisando por isso. Então, você precisa ter uma análise 360. E, às vezes, essa semana mesmo, a gente estava almoçando, a gente saiu, eu estava aqui, vamos almoçar. A gente foi almoçar com um rapaz que está instalando o Freeform, né? O Nelsinho. E eu tinha um cliente para atender que ele só faz comigo. Ele foi coordenador na época que eu fiz meu curso. E ele só quer ser atendido por mim. E ele tinha agendado comigo que vinha à tarde. O cara me mandou mensagem, me ligou. E eu nem vi, nem percebi. Aí ele, vou gastar aqui no centro, depois quando você me atender, você me liga que eu volto. Porque eu fiquei conversando com o cara e eu fiquei perguntando das experiências. O cara já é um senhor. Fiquei perguntando das experiências dele, ali eu fiquei viajando. Caramba, como que é rico de aprendizado, né? Eu descobri uma coisa com um cliente, gente. E isso, pra mim, mudou minha vida. Fez todo sentido pra mim. Eu tava batendo um papo com ele, foi um cliente que, inclusive, eu me lembro muito bem dele. E ele chegou no final, ele disse, você vai me dar um desconto? Eu disse, não vou. Ele disse, vai, porque eu só compro com desconto. Agora pegou uma briga. Aí ele disse, vai, porque eu só compro com desconto. Aí eu cheguei pra ele e disse, você já ouviu aquela frase que pra tudo na vida tem a primeira vez? Sempre vai existir a primeira vez. Pronto, então chegou o dia que pela primeira vez você vai comprar sem desconto. E ele comprou sem desconto. E eu tinha margem para dar um desconto pequeno para ele. Tinha. Mas eu não dei. Por quê? Porque a venda estava fechada. Entendeu? Desconto consome margem. A gente precisa trabalhar. Não superfaturar a tabela, que a minha tabela não é superfaturada. Mas a gente precisa entender a margem do nosso negócio. Tá? Se eu vi que eu conseguia fazer a venda, mesmo que eu não desse, pra que eu vou dar desconto? Tem gente que já diz, essa armação aqui é X, mas tem desconto. E eu acho que, tipo assim, ó, isso é incrível. Ele fez me lembrar agora... A gente nem falou de prospecção, né? Ele me fez lembrar agora de uma compra que eu fiz com minha esposa recentemente, tá? Mas a questão, às vezes, que a galera não entende, é porque não é o desconto em si, é a cultura de dar desconto. A cultura. Entendeu? Mesmo. Então, tipo assim, se é o dar desconto... Se o dar desconto atrapalha, né, aquilo ali vira um hábito, né, se torna uma cultura da empresa, atrapalha a sua margem no final do mês. Pode ter certeza que você perdeu ali alguns milhares de reais. E eu me lembrei que a minha esposa, ela foi comprar um patinete para a sobrinha dela. Nossa sobrinha, né? A sobrinha dela, nossa sobrinha. E cheguei na loja e o patinete era o último, era do mostruário, era o último. Né? E aí, produtos de mostruário, eu quero desconto, né? E a vendedora, como todo brasileiro.
E a vendedora, e, gente, eu sempre digo uma coisa, ó, venda é percepção, preço é percepção, né? Então, quanto é o patinete? R$400, R$399,90. Tá, beleza. E aí eu digo, olha, produto de mostruário tem que ter o desconto. E ela, tá bom. A vendedora foi lá dentro, voltou. Eu acho que se ela tivesse mais treinamento, ela tinha me engolido na venda. E olha que eu conheço muito de venda, tá? Sem ser modesto, mas ela tinha me engolido na venda. Ela foi lá dentro, voltou e disse assim, ó, consegui 5%. Aí eu olhei pra ela e disse, estudinho, você conseguiu estudinho pra mim, 5%. Aí ela fez uma pergunta que me matou, me quebrou. Ela disse assim, quanto que você queria? Aí eu disse, sei lá, pelo menos uns 10%. Ela disse, então tá, eu lhe dou os 10%. Ou seja, certamente ela tinha margem de 10%, só que ela não gastou de uma vez. E eu vejo a galera de ótica, quanto é? Ah, peraí, que é 500, mas tem desconto. Eu te dou 20%, que é o limite que ele já tem ali, já cai no limite. E às vezes ele nem agregou valor. Ou seja, ela me engoliu. Ela não me engoliu mais porque ela poderia ter sido esperta e ter dito assim, olha, eu não consigo, eu não tenho essa margem, mesmo tendo, tá? Eu não tenho essa margem, mas se eu te der, se eu conseguir, eu vou falar com o meu gerente. Se eu conseguir, você compra comigo? Eu tinha dito, compro, vá lá. Eu teria percebido que aquilo ali era difícil. Como foi tão fácil, eu percebi que aquilo é fácil. Por isso que eu digo que venda é percepção, né? Então, ela me engoliu na venda. Ela me engoliu na venda. Eu ia comprar pelos 5%. Tá? Os 10%, para mim, foi vantajoso, porque a minha percepção era que estava bom. Né? Tinha urgência, a menina que queria o patinete, estava tudo programado, a minha sogra ia arcar com a parte da despesa, então estava tudo programado, a gente iria comprar o patinete da menina. Então a vendedora, se ela tivesse mais essa cautela, que eu acho que isso é uma técnica de negociação, perguntar, né? Se eu conseguir X%, você fecha comigo? Isso é uma técnica de negociação poderosíssima. E a galera usa muito pouco dentro da ótica. Né? Então, né, nesse papo aqui nosso, eu me lembrei dessa situação. Legal. Eu já me deparei com algumas situações parecidas. Recentemente também eu fui comprar um papel de parede lá pro quarto do meu filho. Tá pra nascer domingo agora. Eita, meu segundo parabéns. filho. Aí eu fui lá comprar o papel de parede e a vendedora foi... É tanto. Caramba, já tinha olhado alguns, até na internet mesmo. Minha esposa já tinha pesquisado, que ela quem se carrega disso. E pronto, tá tranquilo, tá fácil. Quanto é tanto, tá, vamos querer. A vista tem desconto. E eu ia pagar à vista. Se ela não me fala isso, eu tinha pago o preço cheio, sem desconto. Sim. Entendeu? Então não precisava. Às vezes isso aí também é falta de treinamento, entendeu? Aí eu digo, é claro que eu quero. Me dá aí que vai ser à vista mesmo. Fui lá e paguei à vista com desconto. Então a gente se depara com várias situações dessas. Mas voltando ao raciocínio do cliente lá, que eu não dei o desconto a ele, e ele me disse uma coisa. Depois a gente virou amiga, a gente ficou batendo um papo lá, um papo bem legal, e ele disse, tem uma coisa que eu carrego pra minha vida e carrego pra sua também. E eu vou falar isso aqui agora pra vocês, quem ouvir, carregue pra de vocês também. Gente, não existe hábito mais importante e melhor do que você se questionar. Todos os dias se questione. E aí ele disse, Pablo, se você chegar em casa de noite, for dormir, e você se perguntar, o que é que eu aprendi hoje? E na sua cabeça você se responder que não aprendeu nada, não vá dormir. Não vá dormir. E aquilo ficou na minha cabeça. E ele só disse isso. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei encucado, eu cheguei em casa, por que eu não vou dormir? E comecei a refletir, digo, realmente, todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender. Todos os dias. Hoje eu já aprendi várias coisas de vocês, com certeza aprenderam várias coisas. E se eu não parar para analisar o que eu aprendi hoje, o que eu posso... Eu aprendo com meus erros, eu aprendo com meus acertos, eu aprendo com outras pessoas. Se a gente não parar para analisar o que a gente aprendeu hoje, o que a gente consegue tirar de lição do dia de hoje, a gente vai se estagnar numa zona de conforto. E não existe zona pior para qualquer pessoa. Tem um amigo meu que diz assim, até para morrer a gente aprende. Para morrer a gente aprende. Eu disse, Disse, por quê? Ele disse, tu sabe como é morrer? Eu disse, não. Eu disse, então quando tu morrer tu vai saber, tu vai aprender como é morrer. É verdade, faz sentido. Até para morrer a gente aprende. Então, gente, a vida é um constante aprendizado. Se a gente não analisar as possibilidades, o que a gente
tira de lição do dia de hoje, as coisas que eu aprendi hoje, o que é que eu errei, o que é que eu posso evoluir, o que é que eu posso fazer de melhor, a gente vai ficar numa zona de conforto, vai ficar estagnado ali, e ali é o pior lugar, ali não tem crescimento não, gente. A gente precisa estar desconfortável. Quanto mais desconfortável, melhor. Essa é a dica que eu dou para todo empreendedor. Tá se sentindo confortável? Se questiona. Às vezes eu tô me sentindo confortável, eu fico para não viver. Caramba, tá muito confortável. Não quero isso. Isso aqui é totalmente incoerente com o crescimento. Se eu quero crescer, eu preciso estar desconfortável. E às vezes tem coisas que acontecem que eu fico mal, desconfortável. E eu fico por dentro me alegrando, vibrando. Caramba, que bom que eu estou desconfortável. Tem uma frase que diz assim, ó, não existe crescimento na zona de conforto e nem conforto na zona de crescimento. Então tem tudo a ver, né? Verdade. Total verdade. Sim, vamos falar de prospecção, né? Que a gente mudou de assunto. Sim, eu já estava indo fazer outra pergunta. Outra pergunta, vamos falar de prospecção. Prospecção acho que é um dos grandes calos de todo dono de ótica. Não é fácil fazer prospecção. Não é fácil. Quem disser que é fácil, se fosse assim, tava toda a loja lotada. Mas você concorda que hoje tem vários meios, né? E hoje está muito. Eu vou usar essa palavra, você é usada. Eu acredito que hoje está mais fácil prospectar do que há 10 anos atrás. Com certeza. Né? Você não tenha dúvidas. Mas quando eu falo que a prospecção não é fácil, Marcela, é porque ela exige que você saia da zona de conforto. Sim. Ela exige conhecimento. E é muito não, né? Para poder levar um sim, tem muito não. Demais. Então exige um pouco de persistência, eu sempre digo assim, Pablo, e aí eu queria que você pensasse também nessa linha aqui. A propaganda de uma grande empresa, por exemplo. Vou usar aqui a Magazine Luiza. A propaganda da Magalu na televisão. É todo mundo que vê a propaganda da Magalu que vai comprar o televisor no outro dia? É a minoria. Se você for colocar em termos de porcentagem, dá muito menos de 1%. Muito menos. Perfeito. Entendeu? Então recebe muito mais não do que sim. Então acho que é por isso que é ruim. Sim. Eu até comecei falando, eu falei do conhecimento que transforma, né? E não falei da outra coisa, não desistir, gente. E a prospecção nos ensina a não desistir. A gente leva tanto não. Se você desistir, você nunca vai chegar no objetivo. Então, uma das premissas para a gente conseguir atingir o sucesso é ter conhecimento e não desistir. Nunca. Então, às vezes, eu me desmotivo, acontece. Eu chegar e dizer, caramba, vou desistir. E no meu próprio subconsciente, que já está treinado para isso, já desperta o gatilho e diz, desistir não é uma opção. Jamais falei isso de novo, vai lá, muda a forma de fazer, tenta de novo, tenta de outra forma, já que essa não deu certo, estuda por que não deu certo, vê o que é que não deu certo, refaz esse planejamento e vai. Mas desistir, se você desistir, você não consegue chegar lá. Você não chega, nunca. Não conheço um cara que desistiu que chegou. Você conhece? Não. Se você conhecer, me apresenta ele que eu quero conhecer. Qual foi a técnica que ele usou? Eu andei meio reflexivo esses dias e as pessoas... Hoje eu escutei isso. Eu estava na recepção, acho que a Marcela deve ter ouvido também. Tem um cliente que chegou e disse assim, Patrick, eu tenho medo de ousar. Eu tenho medo de encarar. Eu tenho medo de investir. Aí eu fiz uma pergunta para ele que eu acho que ele levou essa pergunta para casa e isso deve estar fritando o cérebro dele até agora. Eu disse assim, cara, vem cá. Quando tu chegar lá na frente da tua vida, o que é que vai ser pior? Você dizer assim, poxa, fiz e fracassei. Ou, e pode dar certo, tá? Pode dar errado também, pode dar certo. Fracassei. Ou você chegar e dizer assim, será que tinha dado certo? Será que se eu tivesse feito lá atrás, teria dado certo e eu estaria hoje numa outra posição? Isso aí pesa muito mais. Pesa muito mais. E uma das grandes características de empreendedores de sucesso do mundo, não só do Brasil, do mundo, que eu estudo várias histórias de vários empreendedores do mundo, é essa, é ser ousado. Se o cara não for ousado, se o cara não arriscar, ele vai se limitar. E ninguém começa grande, né, Pablo? Não existe. Nenhuma empresa maior, a maior empresa do mundo começou bem pequenininha. Bem pequenininha. E aí depois se tornou grande. Tá? Então prospecção é uma coisa que não é tão fácil. Ela requer um pouco bastante conhecimento e você recebe vários nãos. Por isso que você tem que tentar distribuir, tentar alcançar o maior número de pessoas, porque você vai receber não de várias delas. E para você receber um sim, às vezes é 100 não, 200 não, 1000 nãos, para você receber um sim. Entendeu? Entendi. Então, não tem essa estratégia que você diga, eu vou fazer uma estratégia aqui onde eu só receba sim. O cara que descobrir essa, eu pago uma fortuna por essa estratégia. Pode me procurar.
É aquela frase, né? Quem é visto é lembrado, né? Tá ali sempre aparecendo, sempre sendo visto, que eu acredito Tem que estar em evidência. Às vezes as pessoas... dá resultado. Hoje meu maior canal de prospecção é redes sociais, tá? Instagram. Sim. Invisto muito pouco. Sim, muito pouco não. Invisto bem, mas muito pouco comparado ao que eu quero investir, ao que eu vou investir. Tá? Com o crescimento da Natal Óticas. Mas às vezes também não é só investimento financeiro, é investimento de tempo também, né? Sim. Eu passo horas do meu dia tentando achar uma estratégia para ser diferente, para chamar atenção, e as pessoas acham que vão... Ah, mas Instagram... Eu já vi pessoas dizendo assim, para o Instagram é horrível, muito fraco. Nem que é. Será que é o Instagram que é fraco ou será que é você que não está sabendo fazer? Porque para mim ele é muito bom, ele é o melhor que eu tenho. Não é assim, o Instagram hoje para Natal Óticas é responsável por mais da metade das, pouco mais da metade das vendas da Natal Óticas. Olha aí, viu, pessoal? Dica valiosíssima do Pablo. E comenta agora sobre o exemplo de manutenção do cliente, do teu cliente. Tu trouxe ele para tua loja, ele fechou a venda com você, e aí, para manter esse cliente, para fazer ele voltar para tua loja e comprar de novo, daqui a um ano? Eu já estudei várias formas de fidelização e o pós-venda é a mais eficiente de todas. Sim. A retenção do cliente, ela se dá muito mais forte quando você tem um pós-venda de qualidade. E Paulo, como que é um pós-venda de qualidade, né? Eu tô adorando o Pablo, porque ele mesmo eu mesmo pergunto, ele né? mesmo responde. Será que poderia ser um monocast? É um monocast. Quando eu penso em perguntar, ele já tá perguntando e respondendo, mas vai, eu tô adorando aqui. A maioria das óticas do Brasil não faz pós-venda. Aí vai ter um que vai dizer, graças a Deus que eu tô fora da maioria, eu faço. Uhum. Aí o cara que diz que faz, sabe como é que ele faz? Eu vou dizer agora, você que pensou assim vai se identificar na hora. Quando dá um ano que o cliente fez o óculos, ele liga. Opa, seu Sebastião, tudo bem? Aqui é fulaninha da Ótica X. Tô passando aqui para dizer que seu óculos já tem um ano que o senhor fez, já venceu, tá na hora de o senhor renovar. Sabe o que seu Sebastião vai dizer? Ah, tá bom, meu filho, depois eu vou aí. Vai desligar e vai dizer, só liga para mim para vender. É bem e a venda, ela não pode ter cara de venda, né? A só venda não pode parecer venda. Gente, eu comparo muito o pós-venda com relacionamento. Qualquer relacionamento. O pós-venda é relacionamento, são sinônimos, tá? O pós-venda... Tem que criar o vínculo, né? Com... e assim, vamos parar para pensar. Nós três somos casados, né? Vou perguntar aqui para Marcela. Marcela, inclusive, é casada com um consultor, com um consultor da Natal Óticas, que é o Lucas. Você conheceu o Lucas no primeiro dia que você conheceu ele, você lembra, não lembra? Lembro. Lembra. Você conheceu ele no primeiro dia, você já casou com ele de imediato, assim, no outro dia? Não. Não, né? Vocês precisaram de um tempo, não foi? Conheci. Então, hoje em dia, tem a etapa de ficar, namorar. Às vezes tem gente que pula alguma etapa, né? Aí noivar, casar, né? Assim, e isso requer tempo, gente. Requer tempo. Então, Paulo, você não acredita em amor à primeira vista? Não. Não acredito em amor à primeira vista. Não acredito. Por quê, Pablo? Porque para você amar, para você ter qualquer relacionamento, você precisa de uma única palavrinha chamada contato. Você pode se apaixonar pela primeira vista e sentir aquilo e confundir aquilo como amor. Mas você precisa ter contato. Você precisou conhecer a pessoa, ter vários contatos. Cada contato que você tem, você vai descobrindo, caramba, é a pessoa realmente que eu quero. É a pessoa que para mim, faz todo sentido estar do lado dela. Para depois você assumir um relacionamento e depois você compartilhar de uma vida juntos. E por que não com o cliente? Aí a pessoa quer ligar para o cliente a cada ano e quer que o cara seja fiel. Eu já vi pessoa falando assim, não existe cliente fiel. Eu digo, existe. Você que não está sabendo fidelizar. Perfeito. Entendi. Você que não está sabendo fidelizar. Existe cliente fiel. Tu vai soltar a técnica ou tu vai segurar? Para bom entendedor, já fala e aí, minha palavra baixa. Mas assim, é importante ressaltar também o que o Pablo está dizendo, é isso. Porque assim, ó, na maioria das vezes, o cliente ele está tendo contato com a ótica naquela vez. Então ele não chegou nem a namorar, tá ficando ali, comprou um óculos, ficou e ele sai dali e ele esqueceu. Né? É igual uma festa, né? Você vai pra uma festa, fica com uma menina. Hoje em dia é muito comum isso, né? E você... Fica com a menina lá, depois acabou, cada um foi pro seu canto, no máximo se segue no Instagram, não se fala mais. A venda tem muito essa cara hoje em dia, entendeu? E as pessoas não criam esse vínculo. Esqueceu. E assim, eu não vou falar nele, mas leiam ou estudem sobre o Joe Girard, né? Que ele é
Ele está escrito no livro É uma do referência de pós-venda. como o Referência. maior vendedor da história, né? Tá no Guinness Book. E ele fazia muito pós-venda, né? E o pós-venda realmente é manter esse relacionamento, é você ter esse contato com o teu cliente constantemente, a ponto dele chegar quando precisar renovar o óculos ou quando alguém da família precisar, ele chegar e lembrar de você. Ele vai lembrar de você, né? E aí vamos para técnica. E você concorda que isso gera uma confiança, né, com o cliente? Quando você começa, eu tiro por mim, eu atendo alguns clientes no meu celular pessoal e eu já ouvi até de outras pessoas. Nossa, como é que você atende no seu celular pessoal? Eu construo uma relação de confiança com ele, porque a partir do momento que você está ali mais próximo dele, você está ali, está precisando de algo, não só para vender, você está se disponibilizando, Isso. você acaba gerando... Né? Você acaba gerando uma confiança. Então, quando ele precisar de algo, ele vai lembrar de mim e quando ele for vender, eu também, ou quando ele for querer comprar, ele também vai lembrar de mim. Eu acho que um dos gatilhos mais poderosos é o gatilho da reciprocidade. E eu acho que tem muito a ver. Você se doou tanto por aquele cliente durante um certo tempo, um ano, digamos assim, que seja o ciclo de compra do cliente de ótica, né? O nosso é mais... tem mais rotatividade, tem recorrência, mas o cliente de ótica ali geralmente 1 ano, você se doou para ele durante todo esse tempo, quer seja dando uma flanela. Eu estava falando de técnica aqui, ia passar uma técnica bem legal, é fazer a manutenção do óculos programada, né? Manutenção programada, onde quando você vai comprar um carro tem a manutenção e você vai lá para a manutenção para ter a garantia. Se paga, né? Paga pela manutenção e a do óculos seria gratuita. Então você tem aquele cliente constantemente para ter a garantia do óculos em contato com a tua ótica. Então sempre ele está indo lá e quando ele vai você dá um limpa-lente, você uma flanela de microfibra às vezes é um cordãozinho, às vezes ele até compra ali um óculos de sol, sai outra venda, às vezes ele leva alguém e ali faz alguma venda. E esse cliente tem um pai, tem uma mãe, tem um E aí esse contato constante com o cliente, quando chegar no período que ele for renovar o óculos, quando chegar no período que a mãe precisar, ou que alguém precisar, ele vai lembrar de você. Porque como o Pablo disse, contato. Tem que ter o contato, tem que ter o relacionamento em si. Porque pós-venda não é você ligar 15 dias para perguntar como que está a adaptação do óculos e depois ligar depois de 1 ano para poder tentar vender para o cliente. Não existiu contato, não existiu relacionamento nisso aí. Então quem ainda está usando essa técnica, vamos atualizar, que tá, e quem não tá usando, sendo traído. Bom, já estamos quase se aproximando do fim, nem vimos, né, o tempo passar. Tenho ainda algumas perguntas para fazer, mas já puxando já para o finalzinho, eu queria que você dissesse para a gente de onde você tira tanta energia para buscar seus resultados, o que mais te motiva a buscar esses resultados, a ser um empresário de sucesso, a fazer tua empresa alcançar o sucesso que tu almeja? Marcela, tem 2 coisas assim que eu poderia falar e elas vão fazer total sentido, elas fazem total sentido para mim e são coisas que não me faz desistir. Uma delas é a minha família. Eu olhar para minha família e dizer é por eles, eu não estou aqui, não é por mim, não é pelo que eu faço, é por eles. Só que ainda indo mais além um pouquinho, eu falei nesse podcast já, a nossa vida é tão curta, né? A gente precisa deixar um legado aqui, daqui a pouco eu morro, daqui a pouco a gente aqui não tá mais aqui pisando nessa terra não, e o tempo voa. A gente tá aqui, hoje é dia 19, né? Isso. Um dia desse tava na queima de fogo, já é dia 19. O tempo ele voa. E aí daqui a pouco a gente vai deixar essa terra aqui em matéria, né? E a gente vai precisar deixar um legado. Todo mundo sabe quem é Albert Einstein, sabe? Ele deixou um legado para várias pessoas, para gerações. Vários filósofos deixaram isso para gerações. E a gente precisa fazer as coisas diferente, de forma que lá na frente, daqui a 100 anos, 200 anos, que eu nem tiver aqui na Terra, mas que alguém lembre e diga, caramba, existe a Natal Óticas. A Natal Óticas é uma instituição milenar. Eu criei a Natal Óticas, não foi para ela ser uma instituição que só vai funcionar enquanto eu estiver vivo, não. Ela é uma instituição milenar. Então, daqui a 1000 anos, alguém vai dizer, existiu um fundador dessa empresa
que o cara foi assim, 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 ele deixou esse legado, tá? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito em Deus, e a gente tá aqui nessa terra para contribuir. Então, essas duas coisas assim são as duas coisas que me fazem querer continuar sempre. Sempre, sempre, sempre. E até na proteção de tela do meu celular, é minha família. É minha família. Então, eles é a razão de tudo, meu filho, minha esposa, meus 2 filhos, né, que o outro vai nascer agora, meu irmão, minha mãe, enfim. Toda a minha família, eles que são o motivo pelo qual eu não desisto, pelo qual não paro, pelo qual acordo todos os dias motivado. E, gente, isso é legal porque nem sempre a gente acorda motivado, né? Isso. E aí a gente vai precisar de disciplina. Quem não tem motivação, se pega na disciplina que você vai ter resultado. Tá? É melhor um cara disciplinado que um cara motivado. Boa! E agora a gente tá chegando na parte do bate-bola, né? Nosso bate-bola. E aí eu vou te dar uma palavra e tu vai me responder com outra, certo? Só uma palavra? Só uma palavra. É o único momento que ele vai falar Meu só uma Deus, palavra. que difícil. Você tá pedindo pra mim falar só uma palavra. Só uma palavra e olha. Eu sou péssimo em sintetizar Álvaro, as se ele coisas. falar mais de uma, tu corta, velho. Sou péssimo em sintetizar as coisas. Eu gosto tudo bem explicado. Ai, vamos lá. Essa parte eu gosto de fazer para finalizar, para o pessoal guardar assim a tua essência mesmo do que tu é. A gente focou um pouco em venda, parte de empreendedorismo, prospecção, cliente, e agora vamos puxar um pouco para o Pablo, né? Para quem é o Pablo de verdade. Inspiração. Inspiração. É só uma palavra, né? Pode ser duas, vou liberar duas, viu, pra isso. Inspiração. Pode ser o que me inspira, uma pessoa que me inspira, Jesus Cristo. Boa. Sonho. Viver 100 anos. É louca. Um medo. Perder minha família. Eu não tenho medo de perder dinheiro, não tenho medo de perder minha empresa. Eu tenho medo de perder minha família. Boa. Paternidade. Tudo. A melhor experiência que um homem pode ter chama-se paternidade. Paz. Paz? Paz, o que é paz pra você? Sei lá. Maldivas, num bangalô daqueles com a rede. Ei, corta, Álvaro, ele falou mais de tomando uma cerveja. Bem geladinha. uma certeza. Que um dia a gente vai morrer. Certo. Motivação. Legado e família, nessa seguinte ordem. Boa. Riqueza. Riqueza, família. Nada mais rico do que... E saúde também. Acho que saúde. Acabou? É difícil já tá querendo falar agora. Libera, Marcelo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Joel J. Um cara assim que fala de performance sensacional. Gosto muito. E ele diz assim, ó. Saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem, tá? Boa. Saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Boa. Eu queria agradecer, né, por ter feito... A gente tem tempo ainda, porque da última vez eu encerrei antes do... Encerrei 10 minutos antes, peço até desculpa, minha amiga Nani, é porque eu não estava vendo o tempo, então agora eu tô perguntando. Temos tempo, né, ainda? Pronto. Queria agradecer por ter aceitado, por ter dado a cara, né, aqui a tapa, ter mostrado quem é realmente o Pablo, ter quebrado alguns tabus e trago também técnicas de venda, enfim, você contribuiu muito com o nosso Multicast, obrigada por isso. Fala pra gente como é que a galera te encontra nas redes sociais, tua ótica, teu negócio, fala aí, teu momento agora. Então, vamos lá. Meu negócio, Natal Óticas, tá? Eu só tenho Natal Óticas de negócio, não tenho multilentes, Visier não é minha. Gente, uma coisa interessante. De uma vez por todas. Às vezes chega consultor novo lá na loja, eu trabalho com marca própria de lente, né, também. Aí eu falo, a gente só trabalha com marca própria. Na verdade, a gente trabalha com outras marcas, né? Mas a gente trabalha mais com nossa marca própria e tal. E aí ele diz, eu já sei, a Visier. Eu digo, não, cara, essa marca própria é minha, essa marca própria é da Multilentes, é do meu irmão. Não esquece Visier, tá? Esquece Visier. Tá vendo, patrão? Mas não esquecer Visier, eles vendem bastante em Visier. Eu acho que uma das lojas que mais vende Visier talvez seja a Natal Óticas.
Mas as pessoas ainda confundem muito, né? De achar que a Visier é a marca própria de Pablo, não tem nada a ver, tá? Então, assim, meu negócio é só Natal Óticas. Acha nas redes sociais lá, @Natal_Óticas, lojinha laranja. Tem vários concorrentes que me seguem. Eu posto, às vezes, nos blogs da vida e a galera lá concorrente. Eu cubro o orçamento da Natal Óticas. Pô, que bacana, legal. Pegando gancho aqui no meu marketing. Que legal. O outro chega lá e detona. Pá! Começa a falar um monte de coisa lá detonando a ótica. Quando eu vou olhar, o cara é concorrente. Eu nem conheço o cara, mas o cara é concorrente. Entendeu? Então a gente se depara muito com isso. Quando a gente se expõe, a gente precisa estar preparado para isso. E, gente, esse tipo de atitude fala muito mais da pessoa do que da Natal Óticas. Então eu olho, só faço ignorar, porque não adianta, né? Se você teve um tempo, gastou o seu tempo, que você poderia estar buscando conhecimento, e você foi até ali tentar difamar a imagem de uma empresa que é teu concorrente, já mostra quem você é. Não precisa eu falar nada, então eu só fico na minha, e aí o mundo mesmo se encarrega de mostrar o resultado deles. E é isso. Pablo_Reutemann é a minha rede social, é fechada, mas tem várias pessoas que me seguem, assim, às vezes eu vejo, a pessoa solicita para seguir, às vezes é seguidor do Patrick, às vezes é concorrente, eu aceito numa boa. Gente, eu já ajudei vários concorrentes e eu sempre vou ajudar. Precisou de mim, pode chegar, pode contar comigo, mesmo sendo concorrente. Sabe por quê, Marcelo? O que eu acho? Marcelo e Patrick. Quando a gente ajuda um concorrente, a gente não está ganhando um oponente, um concorrente em si. A gente ganha um admirador, né? Então, eu já ajudei diversos concorrentes que tiveram dúvidas, que chegou lá, cara, me ajuda nisso aqui. Esses dias chegou acho que era da cliente de vocês aqui. Pablo, me ajuda, cara. Quebrei a armação da cliente, não tem outra. O que que eu faço? Tava lembrando exatamente agora dessa situação que ela chegou contando. Aí eu disse, vem cá, deixa eu ver aqui. Você quer armação como? Assim, assim, assim. Fui lá na vitrine, achei. Não, quanto é? Leva, resolve teu problema, depois a gente se acerta. Ela chegou aqui falando, feliz da vida. Poxa, fui lá no Pablo, tava precisando de uma armação. Ele me ajudou, ainda tenho que acertar lá, que eu nem acertei. Então é muito legal conhecer esse Pablo, né? Quebrar alguns tabus que tem no mercado e conhecer realmente quem é o Pablo. E muito obrigada. Queria que você deixasse uma frase para esse 2023 que a gente está no início. Frase voltada para o pessoal do nosso segmento, pessoas que estão começando, pessoas que estão passando por dificuldade no ramo. E você, como está muito bem posicionado no mercado, eu queria que você deixasse essa frase de encorajamento para o pessoal aí do ramo. Frase, eu tenho um repertório de frase bem bacana, mas pois tem escolhe a melhor. Eu vou deixar uma pro vendedor, pode ser? Vou deixar pro dono claro. E talvez sirva pro dono de ótica, porque muitos donos de ótica estão envolvidos na operação também, né? E aí eu vou deixar a frase pro vendedor, uma frase do Tiago Concer, que eu gosto muito, assim, eu falo direto para meus consultores, e ele diz assim, ó, é uma frase para vendedor, mas isso se aplica também ao dono de ótica, tá? Ele diz assim, me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Tá? Então o segredo está nisso. Estuda, vai buscar conhecimento. Me mostra um dono de ótica que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Então estuda, gente. Não deixa de buscar conhecimento, porque o conhecimento vai ser o que vai fazer total diferença, é o que vai transformar você do ponto A para o ponto B. Essa aí é uma frase que eu lembrei agora, não estava nem no script aqui, mas veio agora na cabeça. E é uma frase que funciona bastante dentro da minha empresa e talvez seja um conselho que eu dou para vendedores de ótica, donos de ótica, gestores de ótica no geral, que principalmente aqueles que estão sentindo dificuldades. E lembra sempre, gente, a vida é feita de fases e de momentos. Se não tá bom agora, não significa dizer que não vai ficar bom pro resto da vida. Isso é apenas uma fase e um momento. Só que existe uma coisa. A única pessoa que vai fazer você sair dessa fase chama-se você mesmo. Tá? Então não depende de ninguém, depende apenas de você. Vai lá e faz o que tem que ser feito. E não fica colocando desculpinha, mimimi, porque fulaninho falou isso, fulaninho disse isso. Vocês às vezes colocam a pedra no próprio caminho de vocês. Perfeito. Boa. Obrigado, Pablo. Eu quero agradecer também a Marcela pelo convite. Eu que agradeço. Mais um podcast, mais um multicast aqui nas férias de Maciel, né? Espero estar representando, meu amigo, esse gigante que é o nosso Maciel. E vamos lá, vamos se brindar. Aparecer, vamos brindar, né? Brindar, dessa vez tem água, viu, pessoal? O último não tinha.
Gente, obrigado pelo convite, tá? Pra mim é uma honra estar aqui e contribuir com vocês. Até o próximo Multicast. Valeu, Saúde. galera.